o juiz. Essa é a questão do juiz natural, essa é a questão da competência. A competência garante exatamente uma neutralidade do juiz. O juiz não pode escolher a causa que quer julgar, nem as partes podem escolher o juiz que julgará. E Alberto, foi ou não foi esclarecedor o voto do ministro? Você tá mute, cara. Mike. É justamente o que eu tentei elencar aqui, né, anteriormente, né, a utilização do aparato jurídico para um determinado parâmetro político, né? Não seria corrupção isso? Claro que seria, né? Só que, como você se favorece do aparato estatal e jurídico, normativo, né, você tem o direito de elencar quem é corrupto e quem não é, inclusive de se elencar como não corrupto, como paladino, né? De uma bandeira contra a corrupção, como o Sérgio Moro foi elencado, né, que foi justamente essa a intencionalidade dele e conseguiu durante um tempo, né, só que agora está em derrocada. E foi um programa, de fato, foi um programa político, né, só demonstrou isso, e que todos nós, e eu falo com clareza, porque eu sempre falei com o Moro, era um juiz que, e o próprio Lula falou isso, sobre essa questão, falou atentamente, cuidado com quem você está apontando o dedo. Não é que o Lula tenha qualquer poder, gente, mas é que o Lula, de fato, não tem provas substanciais. E aí fica difícil você condenar alguém sem prova. Evidências, evidência que ele cometeu o crime de não sei o quê, de não sei quanto. Cara, não há prova. No momento em que não há prova, você não pode fazer esse tipo de... A decisão, se o Moro fosse um cara, embora parcial, digamos assim, ele teria dito, olha, não há prova, portanto eu não posso condenar, né? Eu não posso condenar. Mas ele condenou. E não foi só o Lula, não foi só o Moro. TF4 também, né? Eu não sei se chegou a questão do triplex, chegou ao Supremo Tribunal de Justiça, mas eu creio que sim. Então, tem mais gente envolvida nessa questão, que eu acho que nem apareceu ainda, porque se o Moro teve poder para poder chegar lá, é porque teve favorecimento, né? Ele não chegou, ele poderia chegar lá sozinho, né? Teve um projeto, né? Teve uma colaboração para tal. Exatamente. E as pessoas esquecem muito disso, sabe? Porque, cara, o TRF4, aliás, até puniu ainda mais em termos de pena. E depois o Supremo Tribunal de Justiça. Né? Aí um elencar de pessoas, isso não é brincadeira. Não chegou ao Supremo Tribunal Federal porque o Supremo pregou na causa. Não chegou porque há uma hierarquia. Né? E, de fato, foram ver. E eu acho que isso nem é a questão das mensagens e etc. Que isso nunca foi posto em questão. O que foi posto em questão foi a prova concreta de ato criminoso. Não há. A seguir, o fato de o Moro ser o juiz competente para a causa não era nem para o triplex, nem para o Guarujá e para o Instituto Lula, que nem foi ele, foi a colega apontada por ele. A partir daí, você tem um elencar de situações. E os trâmites legais, eles, para serem, não é verídicos, mas para serem legais, eles têm que seguir uma determinada ordem. O que nunca seguiu. Né? Prova indeterminada, né? Aqui umas evidências, nós temos evidências, temos... E a prova? Cadê a prova? Nunca houve prova, cara. Né? A gente, quando toca, tem que ter substância. Aí eu disse que disse, né? A delação premiada. Porque aquele falou, e aquele falou, então é o Lula. Eu não sei se você se lembra de um vídeo do Porta dos Fundos. Eu não sei se foi 2018 ou 2017. Eles fizeram um vídeo sobre a delação premiada. Eu posso colocar aqui porque ele é fantástico. A forma como eles criticam a Lava Jato. É uma coisa fantástica. Né? De ir num papel, ouvir qualquer coisa e dizer, peraí, Lula? Eu ouvi Lula, eu entendi Lula. O cara, não. Eu lembro desse vídeo. Né? Eu vou colocar o vídeo porque eu acho que ele é uma maravilha. E se esses caras, que são comediantes, conseguem vir isso à frente e os brasileiros não conseguem, eu acho muito difícil, sabe? Meu pai. Então, isso era uma questão que eu queria tocar, né? De como, de certa forma, o imaginário do brasileiro foi, de certa forma, sugado
por esse tipo de questão, né? Porque, digamos assim, há pessoas que você conhece muito bem, são próximas suas, em certo sentido, pelo menos virtualmente, que discursam abertamente, se dizem de esquerda, né? E abraçam determinados discursos que vão de encontro àquilo que elas dizem pregar. Em que sentido? Vamos lá. Vamos elencar. Por exemplo, Ciro Gomes. Ciro Gomes era uma criatura que, de certa forma, eu simpatizei com determinados projetos e discursos que ele fazia, que ele faz ainda até certo ponto, só que atualmente essa divergência dele com o Lula, essa competição, porque no meu ver já virou uma competição, né? Ela é prejudicial, já foi prejudicial em 2018, né? A população de um modo geral, e vai continuar sendo prejudicial. Você gosta de Lula, gosta do PT, gosta de Ciro, não gosta do Ciro, independentemente de qualquer coisa, vai ser prejudicial para ambos e pior, para a população de um modo geral, né? Porque só a população é que perde com isso, porque perde a possibilidade de uma frente ampla, entre aspas, porque essa ideia de frente ampla ela é muito, digamos assim, generalizada, né? Mas assim, uma frente ampla que abarcasse o PDT e o PT e que pudesse ampliar as possibilidades de voto de um modo geral, né? E que pudesse trazer um benefício comum maior, né? Por mais que a política seja esse jogo sujo, né? De um modo geral, seja de esquerda, seja de direita, mas você tem que pensar como um todo, né? Nas possibilidades de um todo melhor, né? Porque do jeito que anda, do jeito que as coisas andam politicamente no Brasil, no sentido popular mesmo, é ladeira abaixo, né? Se você for pensar em mais 4 anos de uma extrema-direita, acabou-se o Brasil, né? Você vê o discurso agora que o Paulo Guedes fez, que é uma coisa vergonhosa, é uma coisa ridícula, sabe? Eu quero dizer que a culpa dos brasileiros, ele disse isso com todas as letras, você pode até localizar aí depois, eu não sei se você vai conseguir achar esse trecho, né? Mas ele diz que a culpa do trabalhador estar na miséria é justamente pelo fato de o trabalhador querer almejar mais do que se tem, almejar mais do que suas próprias possibilidades. Grande Chicago Boy, né? Grande economista, né? Grande gênio da economia. Só que o que eu quero dizer é o seguinte, e aí eu quero colocar uma questão para você, né? Para você elaborar aí, se você tiver condições, para poder, de certa forma, expor meu ponto de vista. Manda aí. Até que ponto você acha que esse discurso do paladino da corrupção, né, do grande Sérgio Moro, de certa forma, sugou o imaginário da população de um modo geral, até com uma certa instrução para ter um determinado esclarecimento, mas que não consegue enxergar e que demoniza o Lula, né, e que demoniza o PT, né, e que prejudica a si mesmo e a sua população, e até que ponto você acha que isso, na verdade, faz parte de um discurso velado, elitista, que essas pessoas corroboram, mesmo se dizendo de esquerda? Era essa a questão que eu queria colocar. Olha, deixa eu escrever, que é para eu não perder onde é que o meu foco. Eu vou falar para você muito claramente aquilo que eu penso e que eu sempre pensei em relação à Lava Jato. Quando a Lava Jato começou, quando houve o escândalo do Mensalão, e eu sempre disse isso, atenção, entre o escândalo do Mensalão e o escândalo da Lava Jato, há mais prova de corrupção no Mensalão que é na Lava Jato. Atenção. E aí, quando eu comecei a ver o Sérgio Moro, a forma coercitiva que eles estavam levando no processo, a forma como eles iam pegar as pessoas para depor, onde, como, eu achei aquilo muito, sabe, aquele show-off, aquele show para mostrar, eu quero mostrar que eu estou fazendo um trabalho tremendo e tal. Eu pensei assim, bom, quem é o Sérgio Moro? Quem é ele? Aí eu fui ver quem é o Sérgio Moro, disse, bom, o cara já fez, desculpem o termo, cagada no processo anterior de corrupção, até aí tudo muito bem. O problema do Sérgio Moro é que o Sérgio Moro, e de fato o Intercept vai mostrar isso, mas eu posso mostrar que eu sempre falei isso, sempre achei o Sérgio Moro, sabe, aquele juiz que queria... Eu nunca na minha vida, eu vou falar isso sério, aqui em Portugal nós tivemos um primeiro-ministro, e você sabe, Alberto, que foi acusado de corrupção. Um ex-primeiro-ministro, foi Sócrates. Ninguém fez ao vivo o juiz falando com o réu. Ninguém. Não houve um. Aí você vê o caso do Sérgio Moro, os depoimentos, tudo que aconteceu, tudo era ao vivo. Ao vivo. Um grande show para toda a gente olhar.
né, mostrando provas com aquele PowerPoint ridículo, né? Ah, tá vendo? Aqui tá o Lula, e aqui tá o Odebrecht, tá aquela, tá tudo é culpa do Lula. E foram usando o Lula, que é querendo ou não, é um político midiático, é alguém com carisma, e viram, bom, ou a gente para, né? Porque, querendo ou não, eu sempre falei isso, a classe elitista nunca deixou que a classe pobre ascendesse no Brasil, e foi isso que estava acontecendo. Criaram uma nova classe política, querendo ou não, uma nova classe econômica, que é a classe média baixa, que de repente deu um boom tremendo. E atenção para a economia. O que sustenta uma economia de um país é uma classe média. É uma classe média. E você, Alberto, sabe disso. De repente, né, começaram a demonizar o Lula. Já não foi a Dilma. Isso logo após o golpe. Foi o Lula. Porque sabiam que não era a Dilma que se ia candidatar em 2018. Era o Lula. E havia que haver ali uma orquestração para que a gente derrubasse o governo. Derrubasse o PT. O PT, querendo ou não, e o Lula tem razão nisso, é o maior partido de oposição. Em termos de estrutura, em termos de partido, em termos de membros, etc. Isso que o Ciro ainda não entendeu. Apanhou tanto e ainda continua de pé. O incrível é isso, né? Mas ele sempre falou isso. Atenção, tudo aquilo que você ouve da boca dele hoje, né? Ele falou quando estava na prisão, ele falou quando se entregou à polícia no ABC, né? Tudo isso ele sempre falou. O Lula nisso não é incoerente. Agora, os partidos políticos, como o PDT, graças a Deus o PSOL não se meteu nisso, o PSDB também não se meteu, porque não foram burros o suficiente. E o Centrão se meteram nessa história de antipetismo. A culpa é do PT. Cara, uma pessoa roubou e foi o Eduardo Cunha, mas a culpa foi do PT. Mas peraí, o Eduardo Cunha não tem nada a ver com o PT. Ah, não, porque o PT colocou o Eduardo Cunha como presidente da Câmara. Ué, mas o que tem o Eduardo Cunha a ver com o PT? Né? Aí foram pegar no Disseu, tudo bem, o Disseu era conhecido por aquilo que fez. Aliás, o Disseu já tinha feito isso no Mensalão. Né? Aí começaram a pegar, voltaram outra vez com o Mensalão e não sei o que e tal, quando isso já estava resolvido na justiça. Né? E toda a mídia viu ali um grande show para mostrar, para vender. Gente, a verdade é essa, para vender. A Globo fez dinheiro com vocês, a Globo fez dinheiro com a Lava Jato, a Veja fez dinheiro com a Lava Jato, a Folha de São Paulo, toda a mídia fez dinheiro com eles e continua a fazer com o Intercept. Porque se a Folha de São Paulo decidiu fazer o que fez, de mostrar as mensagens, foi porque eles acreditam na inocência do Lula. Se acreditam na inocência do Lula, acreditavam há uns anos atrás. Não é agora, né, que eu vou decidir mudar. Minha mãe entrando no quarto. O que será? Tá me mandando calar. Incrível. Minha própria mãe mandando calar numa live. Fantástico. Aquele momento alto da live que tem que existir. Né? E perdi o ponto alto, minha mãe. Minha mãe é o ponto alto das nossas lives. É minha mãe entrando no meu quarto, bem de fininho, e olhando para ela, e ela, fala baixo, fala baixo. Mas a esquerda se perdeu em todo um processo. E quando a esquerda, e eu falo esquerda porque o PT é a esquerda, o PT é a esquerda, não me vem com a história do PSOL, claro que agora o PSOL cresceu um pouco, mas o PT é a esquerda, não é o PDT. Não é o PDT, né? E com todas as provas que ontem, finalmente, num pleno, e teve que ser no pleno, demonstraram que Sérgio Moro foi parcial, que comprova todo o discurso que foi feito pelos advogados, que foi feito pelo PT, que foi feito por toda a gente, até o próprio Reinaldo Azevedo, né, que apanhou muito, e o próprio disse, eu perdi empregos por culpa disso. Não é brincadeira, o Deltão Dallagnol processou, entre outras coisas, entre tantos artistas que também perderam com isso,
e que foram forçados a vir para um lado que não queriam,